palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode já abrir sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Nós estamos estudando como ser guiado pelo Espírito Santo. Que aula é essa? Quarta é? É a quarta, Tiago? Sabe não? Eu acho que é a quarta. Hoje a gente ainda está no começo, né, da matéria. E para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, é importante a gente entender a relação entre espírito, alma e corpo. Amém? Diga espírito, alma e corpo. Primeiro, eu fiz alguns pontos aqui. 14, 1 Coríntios. O espírito entra em contato com Deus. O que é que entra em contato com Deus? Nosso espírito. A alma entra em contato com os sentimentos. E o corpo entra em contato com o físico ou material. Vocês estão entendendo a divisão? Se a gente não entender essa divisão, a gente não vai saber quando é o Espírito que está falando. Deus se comunica com o nosso. Deus nem se comunica com o nosso corpo, nem com a nossa alma. Então, tira as emoções de fora. Para ouvir a Deus, as emoções têm que estar fora. Dificilmente você vai conseguir. Você pode notar aí. Dificilmente você vai conseguir ouvir a Deus quando as suas emoções falam mais alto. Então você vai ter que se aquietar. Quando a gente está muito, as emoções, muito agitado, muito, tá entendendo? Triste, ou as emoções estão envolvidas, até a alegria pode atrapalhar de você ouvir a Deus. Tá entendendo? Então, dificilmente centralizar. Você vai conseguir ouvir a Deus se você tiver com as emoções falando mais alto. O que é que eu faço? Que arma eu tenho para aquietar a minha alma? Para que eu possa compreender a Deus quando eu precisar ouvir a Deus. O que é que eu faço? Quem sabe dizer? Orar em línguas. Amém? Orar. Tiago disse relaxar. Foi? Mas é também. Porque sempre Deus fala comigo. Quando eu estou dormindo, eu me acordo com Ele falando comigo. Por quê? Porque a alma está quieta. Ela está quieta no canto dela. Quando a alma está agitada, nós não conseguimos ouvir a Deus. Então presta atenção. Quando você tiver uma decisão importante para fazer, o que é que eu tenho que fazer? Uma decisão importante você tem que tomar. Uma decisão. A compra de um terreno, compra de uma casa, a abertura de um comércio. Você não sabe se é a vontade de Deus. Você está agitado, um emprego, alguma coisa. Uma mudança para outra cidade, alguma coisa. Mas você está agitado. O que é que você faz? Você vai esperar em Deus. Como é que você vai esperar em Deus? Orando em línguas, se aquiete. Ore em línguas até a sua alma ficar quieta. Orando em línguas, meditando na palavra e jejuando. Amém? Por quê? Por que jejuando também? Porque a sua carne também pode querer falar. E quando você jejua, você vai colocar a sua carne no lugar dela. Está entendendo? Então nunca tome uma decisão no meio de uma tribulação. Nunca tome uma decisão quando a sua alma estiver agitada. Não tem aquele exemplo. Quando você às vezes acontece com você.
às vezes você tem uma notícia desagradável, alguém falou mal de você, alguém fez uma injustiça com você, e você vai e toma satisfação e diz um monte de coisa, né? Quando você sai, tudo bem, você satisfazeu a sua carne amou aquilo, você disse bem feito, né? Porém, quando a sua alma se aquieta, o que é que vem? O arrependimento. Tá vendo? Se você tivesse orado em línguas, esperado, minha alma está muito agitada, eu não posso fazer nada agora, eu vou esperar. Se você esperasse aquele tempo orando em língua, você não tinha ido lá tomar satisfação, nem tinha pecado, nem tinha se arrependido. Quem está entendendo? Então isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Coloque aí, ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é dominar a sua alma e o seu corpo. Ser guiado pelo Espírito Santo é dominar a sua alma e o seu corpo. Amém? Não vá pelo que os outros, porque os outros fazem de uma forma, você vai fazer igual. Você é guiado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Amém? Então ser guiado pelo Espírito Santo é maltratar a sua carne. Diga comigo, ser guiado pelo Espírito Santo é maltratar a sua carne. Exemplo, a Bíblia diz que eu não posso falar quando eu vou jejuar, mas eu posso falar quando eu estiver ensinando, para ensinar a vocês. A Bíblia diz, que a gente não pode ensinar, né? Não pode falar, mas eu posso ensinar. Exemplo, eu estava aqui buscando a Deus, eu tomei café em casa e me arrependi. Mas rapaz, não era para eu ter tomado, porque eu ia ensinar, era para eu ter controlado meu corpo. Mas o corpo fala tão alto que faz a gente se esquecer. A carne fala tão alto que faz a gente se esquecer. Então por isso que é bom os propósitos de jejum, né? Porque você diz, aí eu cheguei aqui, me arrependi, né? E disse, Senhor, essa semana eu vou ficar a semana todinha até domingo sem comer de manhã, sem tomar café de manhã, nenhum alimento desejável. Então eu posso comer uma fruta, se eu quiser, um legume, alguma coisa assim, mas nenhum alimento desejável. De segunda a domingo eu me propus. Por quê? Para maltratar a minha carne. Amém? Para que eu possa chegar no nível de equilíbrio espiritual, a ponto que eu possa conseguir dominar o meu homem exterior. O meu homem interior, quem é o homem interior? Quem sabe dizer? O Espírito. O meu homem interior dominar o meu homem exterior. Amém? Para que eu possa dominar a minha alma, para que eu possa dominar a minha carne, eu preciso orar em línguas e jejuar. Amém? Se você não jejua e não ora em língua, você não vai conseguir ser guiado pelo Espírito Santo. Duas ferramentas fundamentais para ser guiado pelo Espírito Santo: orar em línguas e jejuar. Diga comigo, orar em línguas. Pode notar aí, duas ferramentas fundamentais para ser guiado pelo Espírito Santo, para aprender, né? Orar em línguas e jejuar. Orar em línguas e jejuar. Amém? Você quer crescer espiritualmente? Quem quer crescer espiritualmente? Você quer crescer espiritualmente? Amém. Olha, irmão, vocês têm liberdade pelo Espírito Santo para começar, quem sentir no coração, começar a cuidar de uma família, a cuidar de uma semente, não é? Você que vai sentir no coração, você tem liberdade pelo Espírito Santo, só chegar para mim.
Mas para isso você tem que ter a convicção no seu coração. Amém? Você está aprendendo para isso, para publicar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Para ser referência para outras pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Com o Espírito eu tenho um contato com Deus. Então, coloque a sua alma e sua carne fora. Toda decisão, toda vez que você precisar ouvir a Deus, você separe. Olhe se é carne, olhe e se é alma, sentimento. Se for carne e alma, você diz, não é Deus que está falando. Se não for carne, não for alma, vai ser quem? Deus. Porque Deus está falando pelo Espírito. Amém? Presta atenção. Você vai passar na peneira. Você quer ouvir o Espírito Santo. Ouvir a Deus. Presta atenção. Então você vai botar na peneira. Para saber se é o Espírito Santo. Você vai ver se tem alguma coisa a ver com a carne, para satisfazer tua carne, ou com a alma, com os sentimentos. Se não tiver a ver com nenhum dos dois, vai ser quem está falando? Deus, porque Deus fala pelo Espírito. Amém? Pelo Espírito. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Será que eu notei errado, meu Jesus? Tá certo. Está lendo 13. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Minha mente, minha alma. Quer dizer, a alma está de fora. Eu estou falando com o espírito, mas a alma está de fora. Então eu me comunico com Deus não é pela alma, nem é pela carne. Amém? É pelo Espírito. E é pelo Espírito que Deus vai se comunicar comigo. Amém? Até aí vocês estão entendendo? Agora, a alma, o Espírito é onde eu me comunico com Deus. Repita comigo: o Espírito, meu Espírito, eu. Não tem uma frase que as pessoas dizem assim: eu tenho que fazer o meu eu morrer. É errada essa frase. Errada. Por quê? Porque seu eu é o Espírito. Seu espírito é nascido de novo. Ele já morreu. Agora ele ressuscitou com Cristo. Amém? O que é que eu devo dizer então? Eu devo dizer assim: eu tenho que crucificar a minha carne. Por quê? Porque quando digo eu estou falando do meu homem espiritual, trazendo a responsabilidade para o meu homem espiritual para dominar a minha carne e dominar as minhas emoções. Está entendendo? Quem está entendendo isso aqui? Eu trago a responsabilidade para dentro do meu espírito. Eu tenho que crucificar a minha carne. Diga comigo: eu tenho que crucificar a minha carne. Então, quando eu ando no Espírito, automaticamente eu estou crucificando a minha carne. Se a pessoa não crucifica a sua carne, ela não anda no Espírito. Quem está entendendo isso aqui? Tem muitas pessoas que acham que tem entendimento, né? E dizem assim: eu sou espiritual, eu tenho Deus, eu ando no Espírito. Porém, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, elas não crucificam a sua carne. Então, nem ela anda no Espírito, nem ela está andando no Espírito, está entendendo? Nem ela está tendo comunhão verdadeira com Deus. Por quê? Porque ela diz pela boca, mas não crucifica a sua carne. Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Então, crucificar a sua carne é dominar a sua alma, suas emoções, dominar a ira, dominar a raiva, dominar todos os sentimentos carnais. Isso é crucificar também a carne. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. Dá mais forte um glória a Deus. Amém? Aplauda Jesus.
Então não é correto eu dizer, eu preciso morrer para o meu eu. Não, porque o teu eu verdadeiro é o teu espírito. Ele já morreu, ele já nasceu em Cristo. Você precisa crucificar a sua carne. Presta atenção, o que você está aprendendo aqui não é para discordar de outra pessoa, viu? O que você está aprendendo aqui não é para debater com outra pessoa. Por exemplo, ontem eu estava num lugar, né, lanchando e conversando com uma irmã de outro ministério. E essa irmã falava coisa com coisa. Ela dizia, eu tenho 20 anos de igreja. Ela disse, eu tenho 20 anos. Mas aqueles 20 anos para mim não significa nada. Da forma que ela aprendeu. Amém? Significa no sentido que ela foi salva. A doutrina elementar da salvação, que é o que eu creio, que é os principais. Mas ela falava coisa com coisa. Ela dizia, Deus me curou, Deus estava comigo, Deus tinha um propósito comigo, Deus tinha algo comigo, por isso que Deus não deixou eu morrer. Aí eu parando pensando, ela dizendo, corra com coisa, eu digo, gente, Deus não deixou ela, Deus não deixou ela morrer, porque ela tinha algo, Deus tinha algo especial com ela. Então Deus está fazendo acepção de pessoas. Deus não tem algo especial só com um, irmão. Deus tem algo especial com todo mundo. Agora, uns dão ouvido, outros não dão. Esse é o problema. Agora, não é porque Deus dizer, eu tenho um projeto na vida de Tiago, Tiago pode pegar o tanto que quiser, mas eu vou salvar ele porque ele vai fazer isso. Deus quer fazer isso com todo mundo. Deus tem projeto na vida toda. Tiago não é melhor do que ninguém. Tiago é igual a todos. Então ela dizia coisa com coisa. Aí ela disse, Deus me curou disso, que eu fui para isso, por isso que eu vim para Deus. Aí depois dizia, agora eu estou cheio de doença assim, se for Deus que estiver colocando assim, é para isso assim. Uma hora ela exalta Deus, uma hora ela diz que Deus cura, outra hora ela diz que Deus está colocando a doença. Pode ser que Deus esteja colocando a doença para testar ela, pode ser que Deus queira recolher ela. Aí ela é uma misturada assim grande. Uma hora ela exalta a Deus, outra hora ela exalta o diabo, sem querer. Uma hora ela diz para mim que é bom, né, servir a Deus, que assim foi bom a conversão dela, que ela teve vida depois de contando de 20 anos para cá, porque os 20 anos não teve vida. Aí depois ela disse assim, mas é difícil o evangelho, é muito difícil. Mas eu respeitei, eu não debati com ela, eu não contrariei ela, porque eu sei que ela não ia entender, tá entendendo? Aí eu deixei, porque para mim não há dificuldade em servir a Deus. Temos sim as tribulações, mas eu não vejo dificuldade de servir a Deus. Eu amo servir a Deus. Quando o cara entende a palavra, o cara não vê dificuldade não. Quem é que ama servir a Deus? Aí ela dizia coisa com coisa, fazia uma lambança, uma misturada. Aí eu cheguei em casa, Daniela, são 20 anos que ela tem, são 20 anos que ela ouviu a palavra desse jeito. Como a irmã diz, a metodologia que ela ouviu foi 20 anos daquele jeito, está enraizada na alma dela. E quem sou eu para chegar e tentar tirar? Pode dar até uma briga, uma discussão de palavras. Está entendendo? Então por isso que foi difícil tirar. Você quando chegou aqui, que era do outro ministério, tinha uma metodologia, um método que você aprendeu de uma forma. Você chegou aqui, você começou a estranhar o método que Deus me deu para você. Por quê? Quem era de outro ministério, né? Por quê? Aí houve conflito, porque você passou tempos ouvindo uma coisa só. Diego não, Diego veio sarado, ele veio com a mente nojenta do mundo, né? O problema dele era sarar a mente dele das coisas do mundo. Mas da metodologia de outros ensinos ele não tinha, porque ele não participava de nenhum outro ministério. Aí ele teve... Oi? Passei sim. Passou sim, mas a irmã não teve trabalho, porque você se rendeu.
Quando o cara se rende é uma coisa, quando o cara não se rende, ele fica conflitando. Tá entendendo? É o caso de pessoas que vêm para cá, mas não se rendem. Aí eles aprenderam, eles passaram anos e anos ouvindo uma forma, e a forma é aquela. Aí é uma lambança grande, irmão. Não tem uma linha. Não tem uma hora exaltar a Deus, uma hora diz que Deus curou e conta um milagre. Eu tenho que contar meu milagre para todo mundo. De repente ela adoece e começa a dizer: ah, Deus tá me provando, Deus está me testando aqui com essa doença aqui. Então, é uma misturada. Uma hora Deus é bom, outra hora Deus é ruim. Uma hora Deus cura, outra hora Deus coloca enfermidade. Não tem base, irmão. É uma lambança. Ela foi 20 anos, Daniela, que ela está enraizada. 20 anos de aprendizado desse jeito. Justamente. É uma lambança. Não tem uma linha. Não tem uma linha. Não tem uma linha. Amém? Então vamos continuar. Nós estamos dividindo. Diga, o Espírito entra em contato com Deus. Diga, e a alma entra em contato com os sentimentos. Amém? Pastor, a alma é algo bom? É. Tudo que Deus faz não é bom? É ou não é? Quando a alma de Adão e Eva não tinha corrupção, era uma alma sarada, não tinha maldade na alma, não existia maldade na alma. Quando eles pecaram, a alma começou a ser contaminada com desejos carnais, pensamentos de prostituição, pensamentos maliciosos. Isso foi enxertado na nossa alma. O pecado enxertou em nossa alma coisas nojentas. Quem está entendendo? Repita comigo: o pecado enxertou na nossa alma coisas nojentas, pecaminosas, gordurosas, oleosas, coisas que não prestam. E a gente cresceu também com a metodologia. Nossa, Neto, o que é metodologia? Explica aí para o povo. Tudo. Método de ensinar. Entendeu? Nós crescemos com um método ensinado pelos nossos pais. Amém? E não só do nosso pai, mas na escola, com nossos amigos. Entendeu? Você que é homem, nós que somos homens, crescemos com um método que o homem que namora muito, ele é um garanhão, ele é bem visto. Não foi um método? Foi um método enxertado na sua mente. Todos esses princípios que foram enxertados na nossa alma, veio de quem? De Satanás. A televisão pode ser um instrumento de Deus e pode ser um instrumento do diabo. A televisão, ela está enxertando na humanidade métodos de ensino nojentos, enchendo a alma das pessoas de coisas nojentas. Estão entendendo? Porque quanto mais a alma é cheia de coisas nojentas, mais o homem se afasta de Deus. É verdade? Quanto mais o homem se enche de coisas nojentas, mais o homem se afasta de Deus. Repita comigo: quanto mais o homem se preenche com coisas nojentas, mais sua alma se afasta de Deus. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz. Note aí no seu caderno, Romanos 12, versículo 2. Você pode botar aí para ler em casa. Renovação da mente na frente. Renovação da mente. Depois eu vou cadastrar todos os que estão fazendo esse curso, para que com 1 ano ou 2, quando nós terminarmos um curso básico, eu poder te dar um diploma. Amém?
pelo ministério. Tá bom? Os que estão com frequências. Tá entendendo? Graças a Deus. Posso ler, igreja? Olha o que a Bíblia diz na minha versão King James. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Tá vendo? Não se amoldar ao sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo é para contaminar a nossa alma. Amém? Irmão, você não vem à igreja só por vir. Você está vindo à igreja para salvar a sua alma da corrupção. Salvar a sua alma da corrupção. O problema de muitas pessoas é que querem vir à igreja para ter uma oportunidade. Se elas entendessem que elas têm milhares de oportunidades de fazer a obra de Deus, elas fariam. Mas eu venho para a igreja para salvar a minha alma, porque a minha alma no mundo é perigoso. Amém? Cuidado com o alimento espiritual que você está colocando na sua casa, através da televisão e dos meios de comunicação. Cuidado. Entendeu? A Bíblia diz, não amoldeis com o sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Renovação da nossa mente. Preste atenção, quando eu aceito Jesus, o meu espírito é salvo. Porém, a minha mente não é salva. A minha alma não é salva. Porque a minha alma, ela está suja. Quando eu falo essa palavra salvo, talvez você diga, então o espírito está salvo e a alma não está salva, a alma vai para o inferno e o espírito vai para o céu. Não é isso. O seu espírito está salvo e vai para o céu. Quando eu falo salvar a sua alma, é limpar a sua alma da corrupção do mundo. É tirar aquelas coisas nojentas que estavam na nossa alma e enxertar, preencher a nossa alma com as coisas de Deus. Estão entendendo? Imagina agora um espírito nascido de novo e uma alma se enchendo da palavra. É pipoco ou não é? Um espírito nascido de novo e uma alma. Por isso que você vai encontrar muitos crentes que são nascidos de novo, mas a alma parece um desviado. Porque a alma deles não está sendo renovada pela palavra. Às vezes a alma do homem está sendo renovada pelos princípios doutrinados de uma igreja, mas não pelos princípios doutrinados da palavra. Às vezes a alma está sendo doutrinada de seguir um padrão religioso, de vestes, de costumes, disso, daquilo, que a sua alma fica tão enxertada com isso, que quando o homem começa a olhar para os outros, que não faz o que você faz, você diz que eles estão em pecado. Mas talvez a alma daquela pessoa está sendo cheia da palavra, e o cara que está cheio de doutrina humana, está em pecado. Está entendendo isso aqui? A nossa alma tem facilidade, irmão, de sair da direção de Deus. Ó, presta atenção. Imagina aí. Havia um tempo que todos os pregadores vinham para a igreja só de paletó e de gravata. Todo mundo olhava para eles. Olha, uma parte das pessoas olhava para eles e achava que aquilo ali era a única forma de agradar a Deus. Outro grupo de pessoas cristãs olhava para ele e diz assim: aquele cara, aquela igreja é muito religiosa, porque só vai de paletó e de gravata. Um grupo, isso é a alma falando. Um grupo olha e julga o outro grupo, que diz que aquele é religioso. Outro, o grupo que é doutrinado para vir de uma forma, olha para ele e vê ele na igreja com vestes normais assim. Aí olha e diz: aqueles ali são tudo carnais. Quem está entendendo isso aqui? Aí um fica julgando o outro. Por quê? Porque eles aprenderam um método
que foram enxertados na alma deles, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que é só coisa de homem. Quem está entendendo isso aqui? E que não leva ninguém ao céu. Que só vai trazer contenda e divisão na obra de Deus. Estão entendendo? Então o que usa paletó não julga o que não usa, e o que não usa paletó também não julga o que usa. Cada um suporte e aprenda a conviver com as indiferenças. Diga glória a Deus. É assim que a Bíblia ensina. Aprenda a conviver. A única coisa, presta atenção, que nós não podemos aceitar é se a igreja não está estruturada nos princípios elementares da palavra de Deus. Pastor, quais são os princípios elementares? Quando eu digo princípios elementares, eu estou falando princípios fundamentais que foram fundados por Cristo, a pedra angular. Não pode sair desses princípios. Vou dizer, salvação, amém? Pode botar aí, princípios elementares, que toda igreja, se não tiver, ela está fora. Se não tiver, ela está fora. Entendeu? São princípios elementares. Tem até na Bíblia. Nota aí enquanto eu procuro aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar e você vai notando ela. Todo mundo achou? Eu vou ler, viu? Hebreus. Esse aí eu vou pedir para você notar Hebreus 6, para você ler em casa. Hebreus 6. Eu não quero que você leia agora não, porque a sua versão pode ser que esteja diferente da minha. E você não vai entender direito. Ó, eu vou ler aqui. Versículo 1, do versículo 1 em diante. Todo mundo notou? Como se identifica uma igreja que está fundamentada em Jesus Cristo? Até aqui você aprende isso. Vamos lá. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo. Em algumas versões vai falar sobre os princípios elementares. Não é? Abra alguém uma versão aí, só para... Na sua não, que é nova demais. Vai. Versículo 1, lê para mim. Vai. Repita de novo. Pelo que? Até aí. O meu está mais explicado. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prosseguimos rumo à maturidade, sem lançar novamente fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis que conduzem à morte e da fé em Deus. Amém? Da instrução, vamos lá, os princípios elementares. Fundamento é arrependimento do pecado, bota aí, arrependimento do pecado. Se a igreja não pega arrependimento do pecado, ela não está fundamentada em Cristo, né? A fé em Deus, eu vou dizer só alguns aqui. A fé em Deus, da instrução acerca de batismos, veja que a Bíblia fala batismos em plural. Então não é só batismo. Para alguém dizer, só existe um batismo, a batismo das águas. Existe mais de um batismo. Quando diz batismos, está falando plural. Então existe batismo do Espírito Santo e existe batismo nas águas. Amém? Então vamos lá. E ainda existe o batismo que significa mergulhar no corpo de Cristo, nascer de novo. É um batismo espiritual. Batismo, não pode lançar a mão, né, dessas instruções, princípios elementares. Batismo da imposição de mãos. Amém? A igreja que não crê em imposição de mãos, ela não está
fundamentado nos princípios elementares. Amém? E ele está dizendo que não pode deixar de lado da imposição de mão, da ressurreição dos mortos. Coloca aí. A igreja que não crê que os mortos vão ressuscitar, não está fundamentada também. E do juízo eterno. Tem igreja que não crê em juízo eterno. Tem igrejas que crê que você, quando for julgado por Deus, vai ser destruído para nunca mais existir. Mas a Bíblia não está dizendo eterno. O que é eterno? A própria palavra se explica por si só. Eterno vem de eternidade. Amém? Siga, pois, avante, e se Deus permitir, faremos isso. Amém? Agora eu vou ler na outra versão aqui. Ó. Cadê? Pelo que deixando fundamentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando, quer dizer, ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo assim, você deve crescer. Aquelas coisas de criança, você agora deve entrar num nível maior. Prossiga até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Aí diz assim, não lançando de novo, ou seja, não deixando de lado a pregação sobre fundamento de arrependimento, das obras mortas, você pode acrescentar aí, obras mortas, de fé em Deus, do ensino sobre o batismo, da imposição de mãos, sobre a ressurreição de mortos e juízo eterno. Amém? Quer dizer, eu posso ensinar outra coisa dentro da palavra. Amém? Porém, eu não posso deixar de lado esses fundamentos aí. A igreja que não se enquadra em um fundamento desse, ele não está enquadrada nos pilares elementares de Cristo. Quem entendeu isso aqui? Pode colocar. Eu não entendo nem o que é essa obra morta, eu vou falar a verdade. A obra morta nem me pergunte que eu não entendi não. Posso até buscar depois, mas... Amém? Mas quem está entendendo? Diga, com a alma eu entro em contato com os sentimentos. Estão separando, espírito entra em contato com Deus e alma é relacionado com os seus sentimentos. Estão entendendo? O que é bom para alimentar a minha alma? Porque tem algo que é bom para alimentar meu espírito. O que é bom para alimentar meu espírito? Alguém pode dizer uma coisa? Palavra, oração em línguas, edifica a si mesmo. Amém? Louvores é bom, mas sabe para que é bom para alimentar a sua alma? Sabe o que é melhor? É o louvor. É o louvor. Quer uma prova disso? Quando você, presta atenção, quando você, escuta aqui ó, quando você está com a alma agitada, vai para a sua casa, escolhe um dos melhores louvores que você gosta, liga o som e aumenta bem muito. Sua alma vai... Lembra uma vez que eu falei aqui, o problema da paixão está na alma. O problema da paixão está na alma. O amor do tipo de Deus é no espírito, que é um amor sacrificial. Digo, o amor do tipo de Deus é um amor sacrificial, que ele perde para outro ganhar. Amém? Agora o amor da alma é um amor apaixonado. O cara apaixonado, ele é almático. Por quê? A pessoa diz assim, a mulher é muito sensível, é a alma dela. Se todo homem, o homem pode ser feio, mas ele consegue conquistar uma mulher bonita. Se ele usar as estratégias da conquista da alma. Não, eu sei, irmão, mas eu estou ensinando sobre alma para vocês entenderem o que é alma. Eu só estou explicando para você entender o que é alma. Ele conquistou a alma dela.
É? Então quem está entendendo? E o louvor vai conquistar a nossa alma para um envolvimento com Deus. Você pode colocar aí o louvor. Você pode colocar o louvor lá e ficar. Quando sua alma está abatida, porque se abate, ó minha alma, né? Não tem o louvor? Eu nem esqueci a frase que eu disse. Então escute louvores quando sua alma estiver abatida. Você pode louvar também. Se não esteja num ambiente que dá para escutar louvor, você pode começar a agradecer a Deus, a bendizer a Ele. Não peça nada, só louve, só agradeça. Você começa a sentir sua alma preenchida. É o segredo da alma. Amém? Segredo da alma. Estão entendendo? E o terceiro e último ponto para nós finalizar. E eu nem entrei no... Amém? Terceiro e último ponto aqui é o corpo. Você dividiu o espírito, dividiu a alma e agora o corpo. O corpo entra em contato com o quê? Com material, com físico. Amém? Quem pode dizer um remédio bom para o corpo? O corpo é carne. Feijão? Misericórdia. É isso que ele mais quer. Picanha, feijão, carne. Sim, um remédio para jejum. Jejum. Remédio para o corpo. Remédio para o corpo. Jejum. Amém? Se quiser anotar aí, remédio. Justamente. Oi? Aí como muito. Porque quando a gente come muito fica com sensação que pecou? Amém? Porque quando a gente, preste atenção, quando a gente se desligou de Deus no passado, nosso corpo foi morto, não é? Tudo ficou desregulado, irmão. E a gente está batalhando para regular as coisas. O espírito foi regulado por causa de Jesus. Diga assim, o espírito foi regulado por causa de Jesus. Minha alma está sendo regulada pela meditação na palavra e renovando a palavra. Sara? E o meu corpo está sendo colocando em posição através do jejum. Está vendo? Você vê que todas as ferramentas que Deus manda a gente fazer coopera para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual. Como eu vou ser guiado pelo Espírito Santo se eu não usar as práticas espirituais na minha vida? Ah, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Você está usando as práticas espirituais? Você tem que fazer. Práticas espirituais, orar, meditar, irmão, meditar. Eu acordei bem cedinho, eu mandei um vídeo, mas não sei, ainda não carregou, não sei porquê. Mandei um vídeo, mas eu acordei bem cedinho com a palavra de Deus. Dizendo assim, Deus agradou Moelo. Que palavra, bicho. Moelo. Moelo. Sabe não? Você não sabe aquele moinho que bota milho dentro e faz, ó. Moelo. Aí eu me acordei com essa frase. Eu disse, eita, eu vou compartilhar. Abri Isaías, que eu sabia que estava lá em Isaías. Procurei Isaías 53:10. Que diz que Deus agradou Moelo. Moelo quem? Jesus. Para enfermar no nosso lugar. Deus moeu Jesus. Se eu não me engano, na versão NTLH diz, Deus agradou destruí-lo.
53:10, olha aí, Daniel. Se eu não me engano, na NTLH. Não foi da vontade dele, mas foi a solução que ele achou para nos dar a salvação. Estão entendendo? Então foi do agrado de Deus moer Jesus. Que é morrer? Passar ele pelo moinho. Maltratar, triturar. Para que o sacrifício fosse feito, para que se cumprisse. Só podia pagar o preço da salvação um sangue perfeito. Deus é sábio, diga, Deus é sábio. Eu fiquei sabendo, eu não sabia disso. Deus criou a mulher com um sistema que quando ela está gerando um filho, o sangue da criança não se mistura com o sangue da mãe. Oi, segundo a medicina. Entendeu? Por que Deus fez isso? Deus já estava pensando em Jesus, para que o sangue dele não se misturasse com o sangue do homem corrompido, para que o sangue dele fosse sangue purificado. Então o sangue dele era purificado, só podia uma coisa corromper o sangue dele, o pecado. Aí ele não pecou. Aí o sacrifício dele foi perfeito. Tremendo, né? Perfeito. Deus criou tudo no mínimo detalhe. Antes de tudo acontecer, ele já sabia que ia acontecer. Ele já sabia da rebelião de Lúcifer, né? Mas ele sabia, como ele é sabedor de todas as coisas, ele sabia da rebelião, né? Mas ele sabia que haveria a salvação, e por isso ele criou já a mulher com um sistema para não deixar o sangue da criança se misturar com o sangue, sabia? Com o sangue da mulher. É forte, né, igreja? Amém? Glória a Deus. Quer bom para o jejum, Tiago? Oh. Quer bom para a carne? Não, rapaz, é sério. Jejum. É. Amém? Glória a Deus. O que é que eu tenho que fazer? Último versículo. O que é que eu tenho que fazer? Nota aí. Para crucificar a minha carne. 1 Coríntios 9, 27. Aí? 1 Coríntios 9, 27. O que fazer para crucificar a minha carne? 1 Coríntios 9, 27. Glória a Deus. Eu vou ler, ó. Diz assim, o apóstolo Paulo diz: mas esmurro o meu próprio corpo. Ele dava murro no próprio corpo dele, era? Já sei, esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Mais uma prova da existência do Espírito. Ele está dizendo: esmurro meu. Quem está falando? O Espírito dele, não é o corpo. Ele está dizendo: eu esmurro meu corpo. Quando ele diz eu esmurro o corpo e faço dele o escravo, quer dizer, eu estou dentro dessa casca e faço esse corpo ser escravo do meu espírito. Isso é crucificado, está entendendo? Para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Só o que vou focar é o versículo, a parte A do versículo, que é o comecinho. Parte A e parte B é o final. Parte A é o de cima. Vocês sabem o que é isso, parte A e parte B. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Mais uma prova da existência do Espírito. Amém? 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 Isso tem a ver com o quê? Domínio próprio. Quem vai esmurrar seu corpo aqui? Quem vai fazer dele seu escravo? Se a gente começar a fazer isso, vocês vão ver crescer em sabedoria e em poder, que é a unção.
Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Gravar ali, Tiago. Como ser guiado pelo Espírito Santo, número 4. Glória a Deus. Levante sua mão.